7h34, estamos de volta com o T-News e essa semana foi uma semana que tivemos algumas paralisações e mobilizações feitas pelos policiais civis em todo o Paraná. Em Ponta Grossa tivemos manifestações das classes policiais civis do estado do Paraná, tivemos a paralisação que teve na segunda-feira e sobre isso nós vamos conversar com o Elter Taetes Garcia, que é o diretor do Sindicato das Classes Policiais e Civis do estado do Paraná, o Sinclapol. Bom dia, Elter. Bom dia a vocês, bom dia aos nossos ouvintes também da Rádio T. Muito obrigado pela oportunidade que temos de conversar, discutir e esclarecer muito esse assunto que envolve a nossa segurança pública. Bom, como nós estávamos conversando aqui, outras mobilizações estão previstas, mas para que o ouvinte entenda por que chegou a esse ponto de ter que fazer paralisação, quais são as principais reivindicações da categoria, lembrando que são policiais civis. Sim, a Polícia Civil do Estado do Paraná caminhou até recentemente junto com o nosso governador do estado devido às promessas que ele fez já na primeira campanha de eleição e principalmente promessas feitas por ele junto à categoria na campanha de reeleição. São 4 pontos que são principais. O primeiro deles é o nosso Estatuto da Polícia Civil, que readequa o funcionamento da Polícia Civil à forma exigente pela nossa Constituição Federal desde 88, a Constituição Cidadã. Nós temos também a questão da readequação do nível 11, ou seja, policiais civis dentro de uma mesma classe não devem perceber ou ganhar salário diferente, e isso acontece ainda hoje. Houve mudança para subsídio dentro da categoria em 2013 e o próprio governador do estado sabe disso, tem conhecimento dessa situação. E como outras categorias de funcionários, nós estamos também sem 2 outras questões que são progressões e promoções que não ocorrem dentro da Polícia Civil desde 2014. Além disso, as questões corriqueiras do dia a dia que envolvem a própria Polícia Civil, que são os coletes vencidos, os problemas com faltas de viaturas e uma série de outras situações que cobramos do Estado. Na propaganda é muito bonito, na propaganda a realidade, por exemplo, na nossa questão da segurança pública, que envolve, por exemplo, até mesmo a Polícia Militar, que ontem o governador lançou aí esses programas falando, e de fato é muito bonito, envolve uma realidade que é o dia a dia dos policiais militares e policiais civis, né? A própria questão da segurança pública, na qual também somos os agentes penitenciários. Mas na prática, infelizmente, nós não vemos o melhor estar por vir prometido pelo nosso governador do estado. Tem sido diminuído, tem diminuído muito forte aí o número de integrantes das corporações, temos uma série de dificuldades. Apenas para citar uma delas, no caso o governador está vindo a Ponta Grossa hoje, Ponta Grossa muitas vezes, em termos de polícia militar, trabalha com 2 viaturas apenas. Os policiais militares não mencionam, não falam isso porque são militares de polícia, não tem sindicato, né, para fazer essa defesa deles. Então essa questão muito clara, o nosso governador muitas vezes não tem mencionado. É muito bonito falar, aliás, dizer que estou com as portas abertas e conversando, muitas vezes falar para não alcançar um objetivo fica muito complicado. Os policiais já estão cansados, não querem conversar com o governador apenas para bater papo, apenas para tomar cafezinho, apenas para ser chamado sem ter nenhuma solução, e reconhecem que, por vezes, quando o governador se comparava com um outro que não tinha diálogo, era muito mais fácil quando ele dizia não e nós entrávamos com um procedimento judicial e iríamos debater isso no judiciário. Quando diz, olha, eu quero ouvi-los, quero conversar com vocês, mas não alcança, não busca uma objetividade, fica muito complicado. Para a realidade de Ponta Grossa, faltam viaturas, os coletes dos policiais muitas vezes estão vencidos, é o caso da Polícia Civil do Paraná. No caso de Ponta Grossa, os policiais civis estão com a maioria com coletes vencidos desde 2014. O IML, o pessoal sempre vira e mexe, lembra que não funciona. Isso, entre outras situações, apenas para ficarmos no básico de conversa com diálogo das promessas do nosso governador. Agora, uma coisa que o senhor citou em relação aos coletes, né? É gravíssimo a Polícia Civil estar com coletes vencidos. Explicando na prática isso, um colete, então, ele não, um colete vencido, ele não tem o seu total aproveitamento, vocês acabam usando um colete que na verdade que não está protegendo, é isso? Exato. O colete ele é formado por fibras, né?
E são fibras diversas que, com o passar do tempo, elas se tornam inadequadas para a defesa da vida daquele policial. Ou seja, nós estamos tratando de EPI, um equipamento, EPI, equipamento de proteção individual, que em diversas outras esferas são equipamentos que fazem a defesa da vida do trabalhador, né? E é exigido do empregador que dê essas condições para o trabalho. No caso do estado do Paraná, ele tem repassado um equipamento que não faz a defesa. Por conta disso, os policiais informaram as suas chefias e por isso informaram também, chegando até o próprio secretário de Segurança Pública e ao governo do estado do Paraná, que não colocarão sua vida em risco com um equipamento que não é adequado para fazer a proteção. Por conta disso, diversas atividades que envolvem risco, ou seja, elas podem acabar ensejando um confronto com criminosos, deixam de ser realizadas por conta exatamente desse equipamento de proteção individual básico. Sabemos que o risco já faz parte da vida do policial, mas trabalhar com um equipamento que não esteja adequado faz com que você, infelizmente, não possa colocar a sua vida em risco dentro daquela necessidade, daquela adequação necessária, pelo menos, para você entrar em confronto. E sobre o efetivo da Polícia Civil, hoje, o número de profissionais é suficiente para atender a demanda? A realidade está na base de 90 policiais civis nas diversas unidades policiais, daquilo que seria, pela base técnica, ser chamado aí de 198, 200 policiais civis, que seriam a necessidade para atender a população princesina. E ainda não condizente com ainda uma grande parte do nosso estado. Para entrarmos em números, o governador Beto Richa iniciou aí o governo, né, no governo do estado do Paraná com cerca de 6 mil policiais civis, prometendo aumentar esse efetivo, cujo mínimo deveriam ser 8 mil policiais civis, e para ficar na adequação são 12 mil policiais civis. Essa é a nossa necessidade. Hoje a Polícia Civil do Paraná tem 4.370 policiais civis que estão aí atendendo a população. Ou seja, a realidade nós trabalhamos a Polícia Civil com o efetivo comparado a que se estivéssemos em greve. Aí em torno de 30% do necessário para atender a população paranaense. Os policiais estão cansados porque você não faz policiamento, você não lida com investigação sem ter o efetivo necessário para isso, e torna muito complicado. A questão ela ainda é agravada pelo seguinte: desses 4.370 policiais civis, levamos em conta que 800 deles estão para aposentar ainda esse ano. Em 5 anos, tirando esses 800 policiais civis, nós teremos aposentadoria de mais 1.500 policiais civis. Ou seja, ela deixa de existir. A Polícia Civil, como necessária, como órgão de investigação daquele crime que aconteceu, muitas vezes a população não tem esse conhecimento básico. Polícia Militar trabalha prevenindo o crime, fazendo policiamento extensivo. Polícia Civil trabalha investigando o crime que aconteceu. Estamos denunciando, informando para a população que muitas vezes o crime que foi praticado contra a população deixa de ser investigado porque não temos o efetivo necessário para levar isso à razão, né? Outra situação preocupante quando se fala em segurança pública é a questão das viaturas. Sabemos muito bem que são viaturas que ficam em oficinas por muito tempo, acabam fazendo falta para que os policiais possam fazer seu trabalho. Já tivemos casos de policiais que não chegaram até a ocorrência porque as viaturas quebravam no meio do caminho, e isso envolve a Polícia Militar e também a Polícia Civil. Gostaria de saber como está a frota da polícia aqui em Ponta Grossa, Elter. Também, da mesma forma, nós temos um procedimento que foi deixado de lado, que no caso das viaturas, nós, lembrando de outros governos e até no início do governo do atual governador, né, nós tivemos aí muitas viaturas locadas, nós tivemos muitas viaturas que tinham um padrão de segurança para que o policial pudesse trabalhar com aquele equipamento também. Quando deixaram de existir, ou pelo menos de haver nas unidades da Polícia Civil essas viaturas locadas, buscou-se que as viaturas fossem adequadas para o seu uso no dia a dia. Infelizmente, deixou de haver alocação por motivos diversos.
cobranças de que seria mais caro ou não, e aí entra a questão da própria administração efetiva do Estado, mas a própria administração deveria levar em conta o quê? Recolocar viaturas para a ação. Eu conversava com o caso de Ponta Grossa. Em Ponta Grossa, as viaturas mais novas são de 2008. Isso para Quanto uma que é unidade... o tempo de vida útil mesmo de uma viatura? Na realidade, ela não tem até essa tem isso, base, né? Eles têm uma análise aí, um estudo que leva em torno de 5 anos, tendo em vista que são veículos em torno de, né, para adequação. Leva em conta que viaturas são equipamentos que estão em uso constante, e esse uso constante faz com que você tenha que descer muitas vezes em favelas, em regiões que não tenham, infelizmente o Estado não tenha chegado ainda com sua efetividade, e coloca esse veículo em uma situação de não uso de uma maneira muito rápida, né? O desgaste de suas peças, o desgaste do equipamento é muito rápido. Infelizmente dizer que nós temos hoje viaturas sucateadas, e elas colocam em risco tanto o policial que está fazendo uso dela, quanto a própria população que está no trânsito, né? Levando em conta, assim, ao policial, conforme mencionou, ele precisa da viatura, ele precisa do instrumento. Se ela será locada, será trazida de alguma outra forma, aí nós queremos também, é claro, como todo cidadão, que hajam órgãos fiscalizadores para verificar como tem sido feita a tratativa disso, se locada, se adquirida, comprada com valores do Estado. O importante é que se diga que é necessário você ter o equipamento para poder fazer uso e atender a população. Algo que eu penso só que é interessante falar do governo do Estado, é importante dizer que nós já estamos há um bom tempo, sindicatos, falando com o governador, e ele não fecha a porta, ele tem tido diálogo, ele ouve, mas tem ouvido há muito tempo. Então é o caso, por exemplo, voltando à questão dos coletes. Os coletes não é de hoje que têm sido mencionados para o governo do Estado, a dificuldade. Agora, quando abre isso para a população, quando você faz uma manifestação, no dia seguinte o governador aparece, estamos comprando 7.000 coletes, estamos trazendo viaturas. Infelizmente está demonstrando que teria capacidade técnica para atender a reivindicação, a conversa, mas esse diálogo, essa conversa não levou a sua ação até que foi trazido a público. Então, infelizmente, leva em conta que a gente tem que trazer a público esse assunto para que ele possa cumprir. Poderia ser diferente. Um outro problema também que foi citado por vocês nas mobilizações é o problema que não é só de Ponta Grossa também, como nós já citamos várias vezes aqui, que é a superlotação dos presídios. Por conta disso, são vários presos que acabam ficando na 13ª subdivisão policial e que não deveriam estar ali, né? Que já deveriam ter sido transferidos. Como é que está essa situação? Isso. Eu tenho um posicionamento particular em relação a isso, porque eu fui diretor do nosso presídio Ildebrando de Souza por 5 anos. Né? No momento em que não haviam, enquanto estive diretor, não tivemos rebeliões e não tivemos fuga de presos. Na época em que a gestão dele era efetuada por policiais civis. Claro que nós tivemos no passado a dificuldade de adequação com esse grave problema, tínhamos uma série de outras situações, mas é importante que se diga, nós não temos superlotação penitenciária, nós temos superlotação carcerária, ou seja, aquele preso que acabou de ser preso e ainda não foi condenado, ele não tem ainda o espaço adequado para ficar. E a partir de 2013, nós tivemos também as definições das ações do DEPEN, do Departamento Penitenciário. Ocorre que o governo do Estado não tem colocado à disposição, por exemplo, algumas ações, algumas prerrogativas em relação ao efetivo dos agentes penitenciários. Prefere muitas vezes contratar um pessoal sem o concurso direto para o funcionalismo. Ou seja, contrata auxiliares de carceragem, que são bravos servidores, que estão trabalhando, colocando a vida em risco, mas contratados exatamente com um tempo a encerrar, ou seja, contrato propriamente dito e não concursados. Além disso, eles somam com essas ações de efetivo do Departamento Penitenciário, né? E também a própria legislação fez a previsão de que os agentes penitenciários tivessem os seus próprios agentes integrando ações que envolviam porte de arma, equipes que fariam ações táticas e que fariam as suas próprias escoltas.
Qual o grande problema hoje? A polícia militar é que faz as escoltas, a polícia militar, de uma maneira geral, é que faz a segurança dessas unidades, e com isso há um desvio de função, porque a polícia militar deixa de estar na rua fazendo policiamento extensivo e está fazendo segurança dos presídios. E isso se estende também à polícia civil. No caso de Ponta Grossa, especificamente, nós tivemos a desativação de unidades carcerárias, é o caso de Imbituva e é o caso de Sengés, a revelia do próprio governo do estado, mas dentro do interesse público, porque eram locais inadequados para ter presos. Precisou uma ação judicial envolvendo sindicatos, envolvendo o Ministério Público, envolvendo juízes, decidindo que legalmente o preso não pode ficar no local insalubre, no local onde tem morrido gente por conta daquele ambiente. E transferiram um número grande de presos, por exemplo, de Imbituva, e um número grande de presos de Sengés, e não foram recebidos pelo Departamento Penitenciário de Ponta Grossa, aonde eles acabaram ficando na delegacia de polícia. E nessa delegacia de polícia, os poucos policiais existentes que deveriam estar investigando o crime que aconteceu, estão desviados de função, muitas vezes cuidando de presos, ou seja, se tornam carcereiros. Então não tem gente, e o pouco que tem ainda é desviado de função, tornando-se exatamente isso. Isso não ocorre só em Ponta Grossa, ocorre em outras unidades, em outros locais pelo estado, mas é algo que nós temos batido de uma maneira muito séria, mostrando que não existe determinação legal para que o policial civil se torne carcereiro. Então o sindicato tem cobrado e vai colocar à disposição isso do Estado. O juiz, para que ele possa decidir que o DEPEN receba, para cobrar que o governo do Estado adeque o DEPEN, o Departamento Penitenciário, com equipe preparada e armada para fazer a guarda e custódia dos presos, e com isso cada um esteja dentro do seu papel, cumprindo de fato o seu papel. O que não pode existir é o desvio de função, onde o policial é levado àquela condição que nós já atacávamos antes, quando estava diretor do presídio de Brando de Souza e que questionava. O policial que prendeu, eu muitas vezes prendi uma série de pessoas em atividade policial pelas ruas, que antes de ser diretor do presídio de Brando de Souza eu havia sido superintendente da 13ª por 2 anos, né? Eu, que muitas vezes prendi muitos presos, estava depois cuidando dos presos. E isso há um princípio técnico que diz, aquele que prendeu não pode ser o custodiador, ele não pode ser a pessoa que cuida daquele preso por razões de convivência, por razões diversas, que podem levar a questionamentos daquele cuidado lá na frente, lá adiante. Por conta disso que há uma divisão. Nós temos hoje Departamento Penitenciário, Polícia Militar, Polícia Civil, e muitas vezes elas estão trocadas de função. Por exemplo, Polícia Militar muitas vezes tem lá equipes de P2, que são obrigadas, né, policiamento velado da própria Polícia Militar, que foram criados para investigar os crimes militares, muitas vezes praticados por equipes militares ou para levantar umas diversas questões internas da Polícia Militar. Mas muitas vezes, em algumas cidades, nós temos no Paraná, o policial militar é quem faz a investigação do crime. Constitucionalmente deveria ser quem? A Polícia Civil. Só que a Polícia Civil, que deveria estar fazendo a investigação do crime, está presa ao prédio de uma delegacia de polícia, porque naquele prédio tem um número grande de presos e ele não pode sair dali porque ele está cuidando de presos. Ou seja, o policial civil se torna carcereiro, policial militar se torna investigador, faz investigação, não há muitas vezes o policiamento ostensivo que é cobrado, ou seja, aquele policiamento visual da rua, que muitas vezes é suprido por guarda municipal, né? E o próprio Departamento Penitenciário que não tem a forma como ele se adequa. O pedido que nós fazemos é o governador do estado, que tem recebido as várias equipes, que deixe de apenas ouvir, mas coloque em prática aquilo que muitas vezes nós vemos na propaganda. De novo, a propaganda é muito bonita, mas ela tem que ser efetiva, ela tem que demonstrar uma realidade de ações do próprio governo, e nós, funcionários públicos do estado do Paraná, sabemos com isso que não é só da área da segurança pública, mas os diversos funcionários, professores e de outros setores, estamos cobrando que o governador do estado cumpra com a sua palavra, a qual ele empenhou com o funcionalismo público do estado. Há um agravamento, desculpa continuar com essa questão, mas há um agravamento que a expectativa
também do nosso governo, do cumprimento daquele plano de metas lá do governo federal, que ontem foi discutido no plano federal, que iniciou-se pelo PL 257 de 2016, que busca engessar contratações, os aumentos de salário, né, de funcionarismo, mas principalmente contratações e concursos públicos por 2 anos. Imagine, no caso, a Polícia Civil engessada, não podendo contratar, tendo 4.300 policiais, não podendo contratar e não podendo chegar ao número que precise alcançar a própria população. Então, aquele melhor estar por vir prometido, muitas vezes se torna o pior, ou como um outro policial me falou, olha, o melhor por vir prometido é um verdadeiro inferno, porque nós não conseguimos atender bem a população. Nós conversamos com o diretor do Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná, o Elter Taetes Garcia. Obrigado pela participação aqui no T-News, Elter, e um bom dia. Muito obrigado, sucesso sempre, parabéns pela audiência e agradecemos pela oportunidade que temos de estar conversando com vocês. 7h55, nós vamos ao intervalo e daqui a pouco voltamos falando sobre as movimentações das eleições municipais.